Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cisne e hoje nós iremos estudar sobre o reino Animalia. E esse conteúdo você encontra no seu livro de ciências na página 64. Bem, o reino Animalia, reino Metazoa ou reino animal é o mais representativo dentre os seres vivos. Os estudos dos animais na biologia é chamado de zoologia. Então, os animais, eles são organismos pluricelulares, tá? Pluricelulares, ou seja, formado por muitas células com funções específicas. São eucariontes. Eucariontes, por quê que eles são eucariontes? O que é que isso quer dizer? Que a célula está envolvida por uma membrana nuclear, né? Protege e envolve a célula. São heterótrofos ou heterotróficos, quer dizer, eles necessitam ingerir outros seres vivos, pois não produzem o seu próprio alimento. Ou seja, eles não fazem fotossíntese ou quimiossíntese. Então, o reino animal ele está dividido para fins didáticos, né, para ficar melhor os nossos estudos, em vertebrados e invertebrados. Isso aí tem a ver com a questão de ter ou não uma coluna vertebral e tem mais alguns detalhes que a gente vai ver mais lá na frente, tá? Então, dentre os invertebrados, nós temos poríferos, quinidários, plateumintos, nematelmintos e anelídeos. Esses três aqui também são chamados de vermes, artrópodes, moluscos e equinodermos. E os representantes dos vertebrados são peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Na realidade, nós vamos estudar esses filos aqui, mas nós temos mais de 30 filos, tá? Esses aqui são os principais que normalmente nós estudamos no ensino fundamental e também no ensino médio, ok? Então, os representantes de cada um. Os poríferos, quem são? As esponjas do mar, os quinidários, os corais e água-viva, os plateumintos, planárias, cristosomos, nematelminto, a lombriga e o ancilóstomo, anelídeo, a minhoca e o sanguessuga, moluscos, polvo e caramujo, artrópodes, aranha, camarão e mosca, equinodermos, estrela do mar, e entre os cordados, elefante, aves, peixe, e nós também fazemos parte também dos cordados, tá? Então, quando nós falamos de poríferos, os poríferos, eles são os grupos mais primitivos de animais. Eles tratam-se de seres sésseis, com corpo repleto de poros, que vivem apenas em ambientes aquáticos. São seres filtradores, cuja digestão ocorre exclusivamente no interior das células, né? Então, a digestão é intercelular. E as esponjas são os representantes desse filo, né? Então, são extremamente simples, não possuem órgão, tecido, sistema muscular, nervoso, digestório, respiratório, excretor, são eucariontes heterótrofos pluricelulares, né? E as células exclusivas são os coanócitos e os amebócitos. O Bob Esponja, você deve já ter assistido. O Bob Esponja, você acha que ele é um porífero? O que é que você acha? Basicamente, sim, pois ele é uma esponja. Mas os poríferos, diferentemente do Bob Esponja, eles não andam, não falam, não leem, não interagem, não cantam, não dançam, não tomam banho, não têm amigos, não trabalham, não caçam águas vivas, não comem hambúrguer de siri, não moram em abacaxis e não possuem o caracol como animal de estimação. Então, tirando esses pontos, o Bob Esponja é um porífero, tá bom? Então, quando você vê aquele Bob Esponja andando ali, você sabe que não é verdade, né? Ele é céssio, ele é fixo, ele fica fixo, tá bom? Então, toda esponja usada pelo ser humano é um porífero? Não, né? Essas aqui são animais, tá bom? Essas duas aqui de baixo. Agora, essas aqui, elas são esponjas vegetais. Cuidado para não confundirem, ok? E os quinidários? Os quinidários é um filo de animais exclusivamente aquáticos, agrupados por organismos conhecidos pelo nome comum de quinidários, entre os quais estão as medusas e as alforregas e as caravelas, as anêmonas do mar, os corais moles e as hidras de água doce. Então, os pólipos são estes aqui, eles são cilíndricos, fixos, né? Ficam presos. Tem a boca, ó, na parte superior, vivem isolados em colônia e exemplos nós temos corais e caravelas. Isso aqui já são em forma de medusa. Eles não são sésseis como os pólipos, as medusas têm vida livre. Tem essa forma de guarda-chuva, pois a boca fica localizada na parte de baixo, e um exemplo é a água-viva.
Os plateumintos são chamados animais que estão vermes, né, de corpo achatado. Surgiram há cerca de 600 milhões de anos e esses vermes ele têm o corpo achatado por não possuírem sistema circulatório ou respiratório. As principais características desses vermes são corpo achatado, mole, fino, comprido e sem patas. Os representantes deles são planárias, tênis e esquistossomos. Os nemateumintos são vermes de corpo alongado, cilíndrico e fino, com extremidades afiladas. A gente pode observar ó, que as extremidades são afiladas. Há parasitas, mas a maioria tem vida livre. Habita ambientes aquáticos marinhos e de água doce. Também são encontrados em solos úmidos. Pode ser microscópico ou pode chegar até 1 metro de comprimento. Já os moluscos são animais de corpo mole, né? Então, o filo molusco ou moluscos reúne animais que apresentam corpo mole, geralmente protegido por concha calcária rígida. São encontrados representantes desse grupo vivendo nos mais variados ambientes, como água doce, água salgada, terra firme. E dentre os animais, nós podemos citar caramujo, mexilhão, lesma, polvo, lula e outros. Os anelídeos são animais de corpo segmentado. O que quer dizer isso? Tem o corpo formado por anéis. Os representantes mais conhecidos são as minhocas e as sanguessugas, tá bom? E os artrópodes é o filo mais diversificado do planeta. Ele reúne uma grande diversidade de espécies que tem como principal representantes, né, como principal característica, aliás, os apêndices articulados, né, patas, antenas, por exemplo. E o esqueleto externo denominado exoesqueleto, formado por quitina, substância rígida, e seus representantes vivem nos mais variados ambientes, água doce, água salgada e terra firme. Os equinodermos são animais exclusivamente marinhos. As características principais são os espinhos presentes na superfície da Terra. Os representantes, né, são as estrelas do mar, os ouriços do mar, as bolachas da praia, certo? São os principais representantes. Os cordados, o filo cordata ou cordados, reúne uma grande diversidade de seres de formas e tamanhos variados, adaptados aos mais diversos ambientes. São representantes dos cordados animais invertebrados aquáticos, como o anfioxo e a assídia, bem como todos os animais vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, filo cordato, nós temos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, né? Repetindo. E os peixes são vertebrados aquáticos de água doce ou marinhos, apresentam a pele revestida de escamas e prolongamentos em forma de lâminas firmes, as nadadeiras. Algumas espécies possuem esqueleto ósseo, são denominados de osteíctes, enquanto outras, cujo esqueleto é cartilaginoso, são chamados de condrites. Então, esses animais são pecilotérmicos. O que é que isso quer dizer? Que a temperatura do corpo não é constante. Já os anfíbios são animais de 4 patas e dotados de pele lisa, sem escama e rica em glândulas produtoras de veneno. Na maioria das espécies, os animais adultos vivem em terra firme e as larvas na água. Os representantes desse grupo são sapos, rãs, pererecas, salamandras, tá? E os répteis são animais dotados de pele seca, impermeável e grossa, são pecilotérmicos, isto é, a temperatura do corpo é variável. A maioria desses animais se encontra nas regiões tropicais da Terra e o desenvolvimento embrionário ocorre dentro de um ovo com casca resistente e que contém um líquido para manter o embrião úmido. Seus representantes mais conhecidos são a cobra, tartaruga, lagartos e jacarés. As aves são animais que caracterizam por ter o corpo coberto de penas, tem o esqueleto leve, membros anteriores em forma de asas, bico córneo desprovido de dentes, que funcionam como boca e mãos. São animais homeotérmicos, isto é, a temperatura do corpo é constante. Assim como os répteis, as aves também têm seu desenvolvimento embrionário no interior de um ovo de casca calcária. São exemplos: avestruz, galinha, beija-flor, né, etc. Os mamíferos eles têm como principal característica a presença de glândulas mamárias, sendo que a maioria tem o corpo coberto total,
né, ou em parte, né, tem o corpo coberto de pelos. Os representantes desse grupo estão espalhados por todos os ambientes, apresentando grande diversidade de espécies com características e adaptações variadas. São homeotérmicos, isto é, a temperatura do corpo é constante. Os mamíferos mais conhecidos são a baleia, os golfinhos, peixe-boi, cães, gatos, cavalos, elefantes, macacos e nós, seres humanos, tá? Então, como sugestão, como dica de vídeo para hoje, eu deixei o link no roteiro de atividades e também no grupo do WhatsApp. E tem um vídeo muito bacana que é Reino Animal, é um vídeo do Brasil Escola, tá bom? É só você clicar lá no vídeo para tirar mais alguma dúvida que pode ter ficado. Vamos fazer a atividade agora? Olha aí que felicidade! Então vamos lá. A nossa atividade de hoje ela está na página 91 e você vai fazer as questões da 11 até a 14, tá bom? Então, um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!